paz do Senhor Jesus, estamos hoje na lição 4 e o tema da lição de hoje é bem tranquilo, então não vamos complicar as coisas. E embora o tema da lição de hoje seja um tema bem tranquilo, isso não quer dizer que ele não seja de extrema relevância para nós, como cristãos, como seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos aqui desde do início, né, já entendermos o que é que será tratado nessa lição. Temos três principais objetivos. O primeiro deles, nós vamos entender ou compreender que o corpo pertence a Deus. O nosso corpo é a habitação do Espírito Santo. O segundo ponto, a segunda o segundo objetivo dessa aula é entendermos a analogia que o autor faz e que a Bíblia também faz do nosso corpo como um tabernáculo. Essa metáfora é muito interessante. E, por último, vamos aprender a responsabilidade de manter o nosso corpo para Deus. Cuidado, tanto físico quanto espiritual, questão de, né, que já falamos em aulas anteriores, questão de saúde, questão espiritual, vai voltar a tratar sobre isso novamente. Só para entendermos aqui, antes de entrarmos no texto propriamente dito, nós já falamos aqui que essa revista da Escola Dominical desse trimestre, do último trimestre do ano de 2025, ela tem um tema de antropologia. Então vai sempre trabalhar a questão do homem, do corpo, do nosso... Enquanto outras religiões, por exemplo, vai tratar o corpo como algo ruim, a Bíblia, o cristianismo, trata o corpo como templo do Espírito Santo de Deus. Vamos começar aqui com o texto áureo, e o texto áureo vai dizer assim, olha que interessante. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? É uma pergunta que o apóstolo Paulo faz, uma pergunta retórica, ele não quer resposta, que está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, é um ponto-chave para começarmos a nossa aula. Sabemos exatamente que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Sabemos que Deus habita em nós e que nós não somos de nós mesmos, que o nosso corpo não é nosso, mas que ele pertence ao Senhor? Se isso é verdade, será que as nossas atitudes, a nossa vida, o nosso comportamento está todo também fundamentado em isso? Porque quando você entende isso, o seu comportamento, as suas atitudes, elas mudam. Gente, lembra que falamos no comecinho sobre corpo, alma, espírito, a importância de mantermos o nosso corpo em equilíbrio com o espírito, em equilíbrio com a alma. Manter tudo em equilíbrio é fundamental para que tenhamos o quê? Saúde, para que sejamos pessoas de fato completa, ter uma plenitude. Então nós precisamos de ter esse tipo de equilíbrio entre corpo, alma e espírito. Essa lição vai falar mais uma vez também, falamos sobre tricotomia, falamos sobre a maravilha da criação, o complexo que Deus fez o ser humano, né? A parte material, que é da terra, a parte física, que é o sopro de Deus. Falamos sobre as consequências do pecado que trouxe problemas para o corpo físico. E, na lição 5, né? Na lição 5 vai ser do mês, da semana que vem, vai falar da natureza imaterial do ser humano. Mas hoje estamos falando do corpo como templo do Espírito Santo de Deus. Se na lição passada falamos sobre consequências de pecado,
Hoje estamos totalmente ao contrário, falando sobre o templo do Espírito Santo de Deus. Verdade prática está na tela de vocês aí. Vai dizer o seguinte: ter consciência de que o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira como o possuímos. É o que eu acabei de dizer, que quando nós temos consciência de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, e vamos falar o que é ser templo do Espírito Santo de Deus. Tem uma analogia aí, uma metáfora muito interessante logo à frente. Então, o nosso comportamento, a nossa maneira de viver muda completamente com isso. Aqui a leitura em classe, né? Cada um versículo a gente lê um dia da semana, mas estamos chegando aqui agora na nossa leitura bíblica em classe. Então temos aqui dois textos de 1 Coríntios, e o autor dessa lição, ele vai trazer também aqui uma questão muito importante, é a questão da igreja de Corinto. Então, quando nós estudamos cartas, precisamos de saber que carta ela foi escrita para uma determinada cidade. Carta aos Coríntios foi mandado para os Coríntios, para a cidade de Corinto. E essa cidade tem algumas situações específicas. Eu sempre cito aqui, por exemplo, se vamos mandar uma carta para o pessoal que mora lá no Rio Grande do Sul, que toma chimarrão, então talvez eu não vou escrever lá que vou tomar um café com eles, mas eu escreveria que eu estou indo tomar um chimarrão com eles. E da mesma forma, se eles mandarem uma carta aqui para Minas Gerais, vai dizer: qualquer dia desses eu passo aí para tomar um café com um pão de queijo ou comer um queijo com vocês, porque é da cultura dessa região, de cada localidade. E a igreja de Corinto tinha algumas situações específicas, embora fosse uma igreja pentecostal, que tivesse, né, manifestação dos dons espirituais, uma igreja, mas tinha muito problema e imaturidade. Infelizmente, uma igreja cheia de dons espirituais, mas imatura também espiritualmente. Isso é um perigo, isso é um problema muito sério. Vamos aqui então à leitura bíblica em classe. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, é o texto áureo. Vamos para o segundo então, 17. Se alguém destruir, tá aqui, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então aqui a conversa começa a ficar um pouquinho mais apertada, porque nós vemos a responsabilidade que temos de cuidar do nosso corpo, porque ele é Deus. Se destruirmos o corpo de Deus, Deus nos destruirá. O texto vai sair de 1 Coríntios capítulo 3 e vai mudar para o capítulo 6 de 1 Coríntios. No versículo 15, não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? E ele vai começar a tratar aqui sobre a saúde, sobre espiritual, sobre a pureza do corpo. Tomareis, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz ou de uma prostituta, né? Não, por certo. Ou não sabeis vós que o que se ajunta com uma meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Ele fez uma analogia também sobre a pessoa que está se envolvida com práticas ilícitas sexual, está se fazendo um corpo com aquela pessoa, mas quando somos de Cristo também somos um corpo com Cristo. Olha que interessante. Versículo 18: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Não sabeis vós que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus?
e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai a Deus, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Olha que interessante que ele vai trazer aqui sobre a questão de prostituição, se tratando de uma lição que já falamos que ela é uma lição que tem um objetivo antropológico, tratando do homem, do ser humano, e ele vai mostrar que no finalzinho do texto, quando ele diz assim: porque fostes comprados por bom preço. Quando somos comprados, pertencemos àquele que nos comprou. Automaticamente, é como se fôssemos servos. Somos servos, mas vamos falar de uma forma mais pesada e talvez até mesmo que cause espanto, como se fôssemos escravos. Não temos a opção de querer destruir o templo de Deus. Já falamos sobre os objetivos da lição aqui, já falei aqui sobre aqui, ó, levar os alunos a compreenderem o que o corpo pertence a Deus, 2 e 3, já falamos disso aqui. Vamos adiantar a nossa lição. Introdução. Então, vemos aqui que na lição passada que o pecado afetou, né, o corpo, afetou o ser humano, a parte física, a parte espiritual e a parte moral, e vimos também que Deus restaura todas estas partes. Aqui de amarelo para vocês vai dizer o seguinte: nessa lição estudaremos a respeito do corpo como templo do Espírito Santo, enfatizando a sua importância e necessidade de cuidado, principalmente quanto à santificação. Então vemos aqui então que essa lição vai tratar desses cuidados. Eu já dei uma pincelada sobre isso aí para você. Vamos para o tópico 1. Tópico 1. O tema-chave da nossa aula de hoje está aqui no centro da tela de vocês. É templo. Vamos falar muito sobre o templo hoje, daqui a pouquinho. O tópico 1 vai dizer o seguinte: corpo, propriedade e habitação divina. Aqui começando com a palavra selado, comprado e selado, assim como o espírito e a alma. Nosso corpo também foi comprado por Cristo e tem o selo do Espírito Santo. Está aí referência bíblica, 1 Coríntios 6 e 20, Efésios 1 e 7 até o 13. Isso nos torna propriedade de Deus em todos os aspectos, inclusive no físico. Então, Deus não quer só o seu coração, Deus quer o seu coração, quer as suas mãos, quer os seus pés, quer os seus olhos, quer os seus lábios. Deus te quer por completo. Deus não comprou apenas a sua alma, e o seu espírito pertence a Ele, mas Ele comprou você por inteiro. Você é propriedade exclusiva de Deus. Vamos para a parte amarela aqui, ainda no primeiro tópico aí. A expressão habita convosco e estará em vós indica dois estados distintos. Antes da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos tinham a presença do Espírito com eles. E aqui o autor da lição, da revista, ele vai dizer que quando Jesus Cristo andava com os discípulos, o Espírito Santo estava com os discípulos, junto deles, através de Jesus Cristo ali. Mas eu já falei sobre isso em lições, na lição passada, por exemplo, na revista passada, não na lição passada, quando Jesus Cristo sopra sobre os discípulos e diz: recebeis o Espírito Santo. Mas depois eles recebem o revestimento com poder, o batismo no Espírito Santo. Quando Jesus Cristo morre, ressuscita e envia o Consolador, o Espírito Santo, então
o Espírito Santo passa a não habitar apenas com os crentes, apenas conosco, mas dentro de nós. E isso faz toda a diferença. No finalzinho aqui, vai dizer aqui: enganam-se os que dizem que ele quer apenas o nosso coração, e a referência é 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4 e 1 Pedro capítulo 1 e o versículo 15. Aqui finalizamos o tópico 1.1 e vamos para o tópico 2, o tópico 1.2 aqui, ponto 2. Temos 3 tópicos, daqui a pouquinho estamos finalizando esse aqui. A pergunta que o apóstolo Paulo faz para a igreja de Corinto é: não sabeis vós? Então vemos aqui que eu já falei que a igreja de Corinto é uma igreja que, apesar de ser uma igreja fervorosa, uma igreja que dava lugar para a habitação do Espírito Santo ali, para a manifestação do Espírito Santo, a verdade é essa, eles também eram imaturos. Então vemos aqui, apesar de ensinados, vemos em Atos capítulo 18, do versículo 1 ao 11, e vemos os cuidados que o apóstolo Paulo, que outros como Barnabé, eles tinham ali com a igreja do ensinamento da palavra, mas mesmo assim, a igreja ainda, de acordo com o texto aqui, marquei para vocês aí, faltava-lhes compreensão espiritual correta acerca da mordomia do corpo. O que é mordomia do corpo? A mordomia cristã fala, pensa no mordomo de uma casa. Ele cuida da casa que não é dele, ele meio que manda na casa, mas a casa não é dele. Ele paga a conta que não é dele, o dinheiro também não é dele, dirige um carro que não é dele, ele recebe pessoas em uma casa que não é dele. Assim somos nós, mordomia cristã, o nosso corpo, nós estamos cuidando, administrando, somos administradores do corpo, mas o corpo não é nosso, o corpo pertence a Deus. E vai dizer assim, que eles eram imaturos, e o fato deles serem imaturos os tornavam também carnais. Olha o problema de ser imaturo espiritualmente falando. Uma pessoa imatura espiritualmente falando, ela será também carnal. Então, crente que não conhece Bíblia, que não lê Bíblia, que não participa de uma escola dominical, que não preocupa com a palavra de Deus, vai ser um crente carnal. Vai ser um crente que faz a religião dele, do jeito dele, e isso pode te levar até para o inferno. Infelizmente. Discussões que visam negar a necessidade da santificação corpórea são sinais de imaturidade e carnalidade, inclusive relativas ao vestuário. Então, se você vê crente falando, olha, pode usar isso, pode usar aquilo, pode expor o seu corpo, não tem nenhum problema. O problema é de quem está olhando para você, é porque a pessoa é que é descontrolada, e esse tipo de coisa é uma imaturidade espiritual, é falta de conhecimento bíblico e teológico, é falta de você ter um relacionamento com Deus e você está com problemas. O texto aqui vai dizer que depois que Adão pecou, eles cobriram de aventais feitas de folha de figueira. Está em Gênesis 3 e 7. Deus então substituiu a roupa deles por roupas de peles, demonstrando que o corpo, seja do homem, seja da mulher, não deve ser fragilmente coberto e ficar sujeito à exposição. Então, o homem tenta cobrir o corpo com folhas de árvore, folhas de figueira, mas Deus faz para eles folhas, corpo feito de roupas feitas de couro, para que eles pudessem ficar de fato bem protegidos, bem vestidos. Isso é muito importante, ficarmos atentos a esse tipo de comportamento. Vemos aqui que
Eh, Estamos aqui falando sobre, no tópico 2.2, sobre o cuidado com o corpo e até mesmo com as roupas, com as vestes. Vamos aqui para o ponto 3 do tópico 2. Só um minutinho, desculpe, temos aqui ainda o tópico 3 aqui, e vamos falar sobre ele rapidinho, porque ele é muito interessante também, tá bom? Propriedade e domínio. O detentor da propriedade deve ter domínio sobre, deve também ter domínio. Então, falamos aqui sobre mordomia, eu dei uma pincelada sobre mordomia cristã, e vai dizer aqui, olha, se pertencemos ao Espírito Santo, devemos viver sob o seu domínio, como enfatiza Paulo. É, Nosso corpo é para o Senhor e não para as impurezas. Somos membros de Cristo, templo de Deus vivo, e por isso o pecado contra o corpo ofende gravemente a santidade de Deus. Eu falei para você também sobre isso, já dei a entender que nós precisamos de manter o controle, porque estamos apenas cuidando de um corpo e esse corpo não é nosso. A sinopse aqui para finalizar o tópico 1, vai dizer o seguinte: o corpo do crente pertence a Deus e deve ser santificado como templo onde o Espírito Santo habita. Vocês estão percebendo aqui uma coisa interessante, que o corpo, embora muitos a tenham como algo ruim, a palavra de Deus trata esse corpo como algo muito especial e como morada de Deus. Então, o corpo não é um problema para nós cristãos, ele é uma bênção, mas exige também uma responsabilidade muito grande. Agora sim, encerramos o tópico 1 e estamos entrando agora no tópico 2. Olha na lição de vocês aí, na tela de vocês, corpo como tabernáculo. Aqui vamos falar sobre essa metáfora, essa figura de linguagem aqui, essa comparação muito interessante. Uma das figuras aplicadas ao corpo no Novo Testamento é tabernáculo. Deixa eu ver o que eu posso resumir aqui. É, Vemos aqui então que e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Isso aqui está em Efésios, em Êxodo, capítulo 25, versículo 8, quando Deus fala assim: Moisés estava pedindo a Deus para que fosse no meio do povo, e chegou uma certa situação em que, de pecado, Deus falou: Não vou mandar um anjo. E Moisés insistiu com Deus que se Deus não fosse, então para que Deus também não tirasse eles de onde eles estavam, né? Se a sua presença não for comigo, não me faça subir daqui. É o que Moisés fala com Deus. E vemos que Deus manda Moisés construir um tabernáculo, porque Deus estaria com o povo através do tabernáculo. O tabernáculo significaria, simbolizaria a presença de Deus no meio do povo. Então, vemos aqui que no ponto 2 agora, o apóstolo Paulo vai utilizar aqui essa questão do tabernáculo, e o autor da lição trouxe 3 pontos importantes. O tabernáculo, ele era dividido em 3 partes. A primeira parte do tabernáculo era o pátio, onde ficava ali o altar do incenso, o incensário. Perdão, gente, só um minutinho. A primeira parte ficava 2 utensílios. Ficava o altar do sacrifício e ficava a pia de purificação. Isso ficava do lado de fora da tenda. Dentro da tenda tinha um lugar santo e o Santíssimo, ou Santo dos Santos. Então, dentro da tenda, a primeira parte ficava a mesa com os pães, ficava em frente a ela o candelabro, e
De frente para a cortina ficava o altar do incensário, isso dentro da tenda, no lugar santo. Aí tinha uma cortina e atrás da cortina ficava a arca da aliança. Então, o tabernáculo era dividido em três partes. E pátio, lugar santo e santíssimo. E aqui o autor da lição também vai trazer essa comparação como corpo, alma e espírito. A parte mais simples do tabernáculo era o pátio. Qualquer pessoa podia chegar. Ali fazia-se o sacrifício, oferecia-se o animal, né, como um símbolo de perdão, porque Jesus Cristo mais tarde veio ser esse tabernáculo, foi ele que foi estendido, o tabernáculo, ele veio a ser esse altar do sacrifício. O sacerdote subia para oferecer sacrifício, ficava alto, e Jesus Cristo ficou estendido também. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, toda uma comparação. O ser humano comum, o homem comum, podia chegar até o pátio. Ali era um limite. Depois do sacrifício, ele se purificava. Como você aceita o sacrifício de Jesus Cristo, você lava-se, purifica-se na pia e depois você pode entrar na tenda, onde tem os pães da comunhão, da Santa Ceia, do alimento espiritual, onde você passa a ter a iluminação ali, o altar, o candelabro, ele ilumina a sua vida, ele traz luz para você. Então o crente passa a ter testemunho cristão e mais à frente você vai deparar com o altar do incensário. O incenso fala de adoração e de oração. Agora sim, a sua adoração, a sua oração vai subir às narinas de Deus. E com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, com a morte, vamos dizer, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, porque agora estava dando acesso a Deus, ao Santo dos Santos. Todo cristão pode orar e chegar-se a Deus. Estamos aqui então falando aqui sobre a comparação, falando sobre a comparação do nosso corpo com o tabernáculo. Ele era dividido em três partes, e nós também somos três partes: corpo, alma e espírito. Vamos aqui para o tópico 3, o último tópico, o último ponto do tópico 2. Vai dizer assim: um tabernáculo guiado. Olha só que interessante, eu vou resumir tudo isso aqui para vocês para ganharmos tempo. O tabernáculo do Antigo Testamento, antes de construir o templo, ele era carregado e ele era montado de local em local. Eles montavam o acampamento, montava-se o tabernáculo e tinha todo um certo cuidado para guiar, para levar esses utensílios. Mas o tabernáculo e o povo de Israel, eles só se movimentavam no deserto quando a nuvem de Deus estava sobre eles, moviam. A nuvem andava, o povo andava. A nuvem parava, o povo parava. E por isso que eles não foram consumidos pelo calor do deserto, porque Deus de dia ia como a nuvem guiando o povo e à noite com colunas como de fogo guiando o povo. Então, vemos que de dia e de noite Deus guiava aquele povo. Se somos também tabernáculo de Deus, devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Só devemos andar quando o Espírito andar, quando a nuvem andar, e devemos parar quando a nuvem parar. Não fazemos coisas de nós mesmos, porque o nosso corpo não pertence a nós e porque nós não somos dono do nosso corpo, somos apenas mordomo. Quem manda é o dono da casa. Quem manda é o dono do corpo e o dono do corpo é Deus. Sinopse 2, tá aqui. Assim como o tabernáculo abrigava a presença de Deus, o corpo do crente é uma habitação viva
guiada pelo Espírito Santo. Isso aqui resume tudo o que falamos. E agora vamos entrar aqui no tópico 3 para finalizarmos. O tópico 3 vai ter 3 pontos e vamos finalizar. Cuidado ou cuidando do templo do Espírito. Olha que interessante, porque nas outras lições também falamos sobre isso, sobre alimentação, sobre saúde, esse tipo de coisa. E aqui, mais uma vez, o autor vai trazer alguns chamados, alguns cuidados. É muito comum você perceber crente que não preocupa com a saúde física, e isso é um problema, porque nós estamos ou devemos cuidar do templo do Espírito Santo que habita em nós. Fugir da prostituição. Estamos no ponto 1, no ponto 1 do tópico 3. Fugir da prostituição. O substantivo grego porneia, traduzido como prostituição em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, tem um significado amplo, referindo-se à impureza ou imoralidade sexual, no sentido geral. Quando então o texto fala fugir da prostituição, ele está falando para fugir de qualquer tipo de impureza sexual. Seja você assistir algum programa de televisão, alguma coisa que for muito que traz, né, muita luxúria, muita questão assim de exposição física do corpo, esse tipo de situação, culto ao corpo. Então, embora nós estamos tratando o corpo como algo bom, algo sagrado e algo que pertença a Deus, exposição física do corpo é um problema para o cristianismo, para Deus e para a palavra de Deus. Quando o texto manda fugir de prostituição, ele está mandando fugir de tudo e qualquer coisa que traz uma certa exposição física do corpo, ou física, áudio, visual, tudo isso, qualquer tipo, porque prostituição em si trata-se de relação sexual que envolve dinheiro, que paga-se para se ter favores. Mas no texto bíblico, no sentido bíblico, não é a prostituição específica, é qualquer condição de contato físico fora do casamento. É isso que o texto está dizendo. Aqui, o autor ainda vai dizer aqui, começa pelo cuidado com os olhos, e vai citar Jó, capítulo 31, versículo 1, e Salmo 101, versículo 3, que trata-se do cuidado com aquilo que você está vendo. E Jesus Cristo vai falar em Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23, sobre os olhos ser a luz do corpo, né? Alguns vão citar também como janela. Então, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. É Jesus falando isso. Então, vemos aqui o alerta divino é imperativo e radical. Fugir. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, não é para você controlar, não é para você dominar, não é para você ter autocontrole. Eu estou participando disso porque eu sou controlado. Não. A Bíblia manda fugir. Algumas coisas você vai ter autocontrole, domínio próprio, mas com respeito a pecado do corpo, você deve fugir deles. Você não tem que ter controle, você tem que fugir. O maior controle é você fugir deles. Disciplina espiritual. Se eu resumir isso aqui para nós, vai falar, por exemplo, que disciplina espiritual. Nós não precisamos apenas de fugir do pecado, mas precisamos de apresentar o nosso corpo como sacrifício, olha aqui, vivo, santo e agradável a Deus.
de acordo com Romanos 12:1, nós precisamos de ter tempo para ler a Bíblia, tempo para orar, para ouvir um hino cristão, um hino evangélico, um hino que fala de Deus, um hino que nos conecta com Deus, um hino que, como os hinos da harpa cristã, que são hinos espirituais, hinos teológicos, hinos que nos faz lembrar da santidade de Deus do céu. É isso que nós precisamos de ter. Então, disciplina espiritual. O cristão precisa de ter um tempo para Deus. Aliás, todo o nosso tempo deveria ser para Deus. Agora temos que cuidar do nosso corpo físico, da nossa saúde, temos que trabalhar para conseguir manter o próprio corpo e a casa, a nossa família, mas, por outro lado, nós precisamos de ter consciência de que nós devemos o tempo todo adorar a Deus. Disciplinas corporais. Só um minutinho aqui, gente. Vemos aqui no tópico 3. O primeiro falou para fugir da prostituição, o ponto 1. O segundo falou da disciplina espiritual. Eu falei oração, leitura de Bíblia, jejum, é, louvores que realmente nos conectam com Deus. E o terceiro aqui, que é o último ponto do último tópico, já estamos terminando, vai falar de disciplinas corporais. E aqui vai falar aqui do sono, tá em Salmo 127, versículo 2. Exercícios físicos, já falamos aqui. A parte amarela aqui, deixa eu ler para vocês. Às vezes se afirma em tom jocoso que crente não bebe, mas come muito. As pessoas falam isso numa naturalidade, assim, crente não bebe, mas come como se isso fosse uma coisa boa. Isso é pecado, isso é glutonaria, isso é destruição do próprio corpo. Aí você faz um exame de saúde aí e mostra que a quantidade de gordura visceral está alta e você acha bonito ficar comendo muito, enchendo a cara de açúcar, de gordura, de refrigerantes. Isso é pecado. Nós estamos matando o corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus, e Deus pode cobrar isso de nós. Vamos aqui então na sinopse 3 aqui, ó. Cuidado do corpo com santificação, com santidade, disciplina espiritual, equilíbrio físico é essencial para honrarmos a presença do Espírito Santo em nós. É, eu não estou aqui tentando passar sabão para ninguém, tentando passar sabão em ninguém. E também não vou ficar aqui também sendo falso, tentando colocar aqui um pano. Porque todo mundo fala de prostituição o tempo todo, fala de adultério, mas na igreja as pessoas nem pregam sobre comida porque todo mundo, né, nós comemos muito, a verdade é essa. Mas nós precisamos de ficar atento. Algumas pessoas já estão doentes por causa de má alimentação, às vezes não foi culpa delas, às vezes é problema emocional, e nós precisamos de tratar isso com muito carinho, com muito cuidado, com muita atenção. Não é ficar criticando as pessoas que estão pecando, seja pecado de prostituição ou pecado de glutonaria, alguma coisa do tipo. Nós precisamos de amar essas pessoas e orar por elas. Mas quando você vê um crente que não consegue controlar a boca, que come muito, esse crente está com um problema emocional. E isso mostra que é uma pessoa que não tem um domínio do Espírito Santo. Infelizmente, a verdade é essa. Vamos orar e pedir: Deus, ajude-nos a ter controle do nosso corpo. Porque eu não posso falar de alguém que come muito, se eu não consigo controlar outras áreas da minha vida. Mas também não posso achar também que aquele que está cometendo ato ilícito sexualmente, por exemplo, é pior do que eu se eu não consigo controlar a minha boca na alimentação. Então, cuidado com o corpo, domínio do corpo faz parte, tanto na parte de alimentação quanto na parte de pecados sexuais. E vamos falar também aqui, e falamos também de pessoas que não agem
ativamente em pecados sexuais, mas expõe o corpo para que outras pessoas possam pecar através dele. E isso também é um problema sério, tanto quanto quem está cometendo outro tipo de pecado. Temos aqui um auxílio bibliológico, essa parte azul aqui, e eu marquei. O templo da deusa do amor, Afrodite, ficava em Corinto. Esse templo empregava mais de 1.000 prostitutas como sacerdotisas e o sexo era parte do ritual de adoração. Lembra que eu falei no comecinho da lição que a carta ela é específica para um tipo de lugar e um tipo de pessoa? Então, o apóstolo Paulo estava escrevendo para a igreja de Corinto, e na igreja de Corinto não tinha nada a ver com o cristianismo, mas a religião daquele povo, antes de chegar o cristianismo, ou a cultura daquele povo, era cultuavam uma deusa. E o nome dessa deusa era Afrodite. E dizem que tinha mais de 1.000 prostitutas. Essas prostitutas eram sacerdotisas. Então, o culto a essa deusa Afrodite envolvia práticas de prostituição, e isso era muito comum para o povo de Corinto. Esse povo que converteu-se ao cristianismo, eles tinham uma visão que prostituição era também uma forma de servir e de adorar a Deus, mas de adorar uma deusa pagã, Afrodite, e não ao nosso Senhor Jesus Cristo. Conclusão: corpo e mentes saudáveis nos tornam mais dispostos para adorar e servir a Deus. Então, tudo isso que falamos aqui sobre o dormir, sobre a atividade física, sobre fugir de prostituição, sobre fugir da glutonaria, tudo isso vai nos deixar mais dispostos a adorar a Deus, a servir a Jesus Cristo. Resumindo rapidão aqui, rapidinho, qual a diferença da constituição espiritual dos discípulos antes e depois da regeneração? Eu já expliquei isso aqui. Antes, o Espírito Santo, antes de Jesus Cristo morrer e ressuscitar, o Espírito Santo viviam com eles, mas depois eles passou a ter uma experiência de ter o Espírito Santo dentro dos discípulos. É a nossa experiência. 2. Qual a consequência da incompreensão espiritual dos coríntios acerca do corpo como templo do Espírito? É que quando se tem imaturidade espiritual, você se torna carnalmente também. Uma pessoa que não conhece Deus, a palavra de Deus, que não busca a leitura da palavra, que não busca coisas espirituais saudáveis, será um crente carnal. E crente carnal não vai para o céu. 3. E como é a analogia entre corpo e tabernáculo? Como a analogia entre corpo e tabernáculo reforça? Então vemos que o tabernáculo é a habitação de Deus, representava Deus no meio do povo. O nosso corpo também é o templo, a morada de Deus, né, nessa terra. O tabernáculo tinha 3 partes, que era pátio, lugar santo e santíssimo. Nós também somos corpo, alma e espírito, né? Eu até diria que a parte de fora, a externa, o pátio seria o corpo, digamos que o lugar santo seria a nossa alma e o santíssimo seria o nosso espírito, mas é só uma comparação aqui bem grosseira. 4. Qual é o papel do corpo nas disciplinas espirituais? Olha aqui, é por meio do nosso corpo que praticamos a disciplina espiritual. Então aqui temos o jejum, a oração e estudo da palavra. Nós precisamos de ter essa disciplina espiritual. A disciplina então espiritual, ela vai envolver esses cuidados.
cuidado de oração, de leitura de Bíblia, de jejum, e eu até inseri aqui, né, ouvir canções cristãs evangélicas de verdade. 5. Quais são as principais disciplinas corporais e quais a importância espiritual delas? Então vemos aqui que a disciplina espiritual, oração, jejum, leitura da palavra, mas a disciplina do corpo, corporal, vai envolver aspectos como dormir, atividade física. Você pode fazer uma caminhada, não tem nenhum problema, né? Você calça o seu tênis, veste uma roupa mais confortável, faz uma caminhada, volta. Isso faz o seu corpo trabalhar melhor, cuidando do templo do Espírito Santo. E, e o cuidado com a nossa mente, com a nossa alimentação, tudo isso é uma disciplina corporal. Isso vai refletir espiritualmente em nossa vida. 46 minutos de aula, eu às vezes tentando ser mais rápido aqui, embolei alguma coisinha, mas não trouxe heresia e consertei rapidinho. Então espero que você goste dessa lição, que ela seja útil para a sua vida. Eu estou sem dormir também, então por isso que eu estou mais agitado, né? Agora eu vou descansar um pouquinho. Deus abençoe sua vida, curte essa lição, deixe o seu comentário e até a próxima, se Deus quiser e permitir.